E porque eu estou falando sobre isso daí, vamos falar um pouco de CPI, vai ter aí o relatório, vai ser botado em votação, vai ser aprovado, obviamente, eles têm maioria, o G7, né? Vai aprovar. E a CPI parece que vai adicionar uma coisa extra. A tal live de Bolsonaro. E, gente, olha só. Matéria aqui do Globo. YouTube remove live de Bolsonaro e proíbe novas postagens na conta do presidente por 7 dias. Tinha necessidade, sabe? Bolsonaro ter feito todos esses comentários, falado, que falou, tudo mais. O vídeo do momento, ele pega a notícia, ele lê o título e fala, ó, eu nem vou ler a notícia, porque para depois não ter problema. Para depois não ter problema, mas muita gente falou que eu estava errado. Você vê que Bolsonaro, ele meio que ele comenta sobre esse tema só para mostrar assim, ó, tá vendo? Em meus posicionamentos lá atrás, eu estava certo. E aí entra uma coisa que a gente comenta às vezes. O importante, às vezes, não é só estar certo. Para vencer, não basta apenas estar certo. Você tem que estar certo e vencer também. É um processo um pouco maior. Beleza, e aí eu me pergunto algumas coisas. E vale a reflexão, como um todo, até para a direita, como a gente lida com alguns debates. Olha essa matéria. Pandemia. Apesar de Bolsonaro, o discurso anti-imunização tem ampla derrota no país. Qual foram as narrativas que foram aplicadas, né, contra o governo, imputadas ao governo? Que Bolsonaro era contra, que Bolsonaro não queria comprar, que o governo é contra. O que é que a realidade nos mostrou? Que o governo comprou mais de 600 milhões de doses para ter assim para todo mundo que quiser. Sabe, basicamente todo mundo que quer já tomou. Quem não tomou, cara, porque realmente não quis. Até adolescente já tá tomando. Todo mundo. O governo lutou tanto para tirar essa imagem, aí só tá isso. Vem a live. Não vai poder fazer live agora durante 7 dias. 7 dias sem live. Vai falar como? Pô, a live é com a Jovem Pan, talvez nem aconteça nessa semana. Televisional, por quê? Porque tá suspenso o canal. E aí, depois de fazer uma política pública de sucesso, já tem mais de 200 e tantas milhões de doses aplicadas. Aí quando traz esse tipo de assunto, aí ajuda a referendar esse tipo de matéria. Ajuda a referendar o assunto que correu nas redes sociais, foi Bolsonaro divulgando ideias malucas, que isso, aquilo, outro, todo mundo batendo no cara, todo mundo batendo no cara, todo mundo batendo no cara. Mas saiu a matéria, tá aqui as matérias das empresas, o que as empresas fizeram. O Fernando Conrado, achei esse o nome dele, estava lá ontem no Pânico, mostrando, né, que inclusive teve algumas empresas no Brasil de mídia que atualizaram a matéria depois aí da live. Na verdade, atualizaram no dia de ontem. Não, vamos atualizar aqui, vamos mudar o título, que é para não parecer que Bolsonaro está certo. Mas está certo, não necessariamente é o suficiente para a gente vencer. Sabe? E ainda é um assunto, cara, de outubro do ano passado. Essa batalha está sendo vencida. Pô, o governo é a favor, não alimenta de novo isso. E porque eu fiz questão de trazer só para falar isso daí, pois você já tinha falado ontem, na hora do strike e tudo mais. Eu trouxe para comentar sobre essa live, por quê? Porque a oposição não perde tempo. Se fosse só no âmbito da narrativa, bacana, legal. A gente tentar resolver aí no processo, é só mais uma narrativa. Mas tá aí, ó. Randolfo Rodrigues, participando aí de várias entrevistas no dia de ontem, falou várias coisas. Eu vou mostrar um texto que ele falou lá no Globo News, não isso aqui na UOL, mas tá lá, ó. Bolsonaro já deveria ter sido banido das redes sociais, disse Randolph. Isso daí ajudou para inflar esse discurso que Bolsonaro tem que ser banido. O tipo de conteúdo que Bolsonaro fala é muito preocupante, tá? Porque pode tirar a vida de pessoas. Isso é uma clara justificativa, assim, é um claro fundamento para a gente remover Bolsonaro das redes sociais. Então, só ajuda a alimentar, né, esse discurso. Vice-presidente, senador, disse que a associação entre imunização e a doença é mais um crime flagrante de Bolsonaro, que para ele já deveria estar fora das redes. Trump foi banido por menos. Durante aí as falas, a Renata capturou só uma fala do Randolph, que é o seguinte, ó. O verdadeiro gabinete do ódio, que percebe, coage, difama pessoas, além de derrubar perfis, disse algo parecido sobre Trump. Ninguém fala do Trump depois que suas redes sociais foram banidas. Será que é isso? Não, agora ninguém mais vai falar de Bolsonaro. O Bolsonaro foi banido. Você hoje não está mais nas redes sociais, basicamente você desaparece das interações aí, né, do mundo, principalmente da política. Tudo por causa de uma coisa. Ele pega assim, é um vídeo de 30 segundos. Ó, olha aqui a manchete. Não vou nem ler. Tem gente que falou que não estava certo. Quem tiver interesse, lê lá. Não quero ter problemas aqui. Teve problema.
não leu e no final deu ruim. Aí vem o Randolph, também fala sobre a live, tá lá, ó. Relatório vai recomendar suspensão de Bolsonaro das redes. E olha só o relatório da CPI. Pegando exatamente, assim, teve um ponto que me incomodou muito semana passada desse relatório, eu falei com vocês, que envolve essa questão das redes sociais, das fake news, o que é que eles vão propor. Um relatório não é notícia da imprensa, basicamente é um relatório técnico, um parecer, né? Tem um peso de uma investigação jurídica, ainda que seja uma investigação política. E olha só o que o Randolph falou lá na Globo News. E vários depoimentos ficaram ausentes por conta do tempo que nós não tivemos para pautá-los no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, ao que pese a omissão, há tempo de reparar isto no relatório e há tempo de ser aprovado também um ofício ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para, no âmbito do inquérito de fake news, as providências serem tomadas. O que não conseguiu resolver aqui, a gente vai mandar para o Alexandre, para ele colocar lá no âmbito do inquérito das fake news. Mas continua. Quero também lembrar, Valdo, que a CPI termina amanhã, mas quarta começa o observatório da pandemia. O grupo de senadores permanecerá unido. E uma das agendas que iremos ter, com certeza, é com as redes sociais, para que eles tenham aqui um comportamento e uma atuação diante da responsabilidade que eles têm. Não é aceitável que o Facebook, que o YouTube e as outras redes sociais possam oferir lucros com mentiras, com fake news, colocando exposta a saúde dos brasileiros, permanecendo, ficando silente diante de crimes. Não considero aceitável a postura do Facebook, não considero aceitável a postura das redes sociais, e somente 4, 5 dias depois da live do presidente da República tomar providências. De 4, 5 dias para cá, o estrago já foi feito na sociedade brasileira. Quantos brasileiros ficaram... Nem vou continuar. Tem um claro esforço da oposição para derrubar o governo. Tem um claro esforço da oposição para fazer uma limpeza, né, nas redes sociais. Cara, tem que dar com cuidado. E aí você vê, ó, CPI pede banimento de Bolsonaro de redes sociais e 10 novos indiciamentos em relatório. Aí tá lá, ó. A medida ainda precisará ser aprovada pelo colegiado durante a votação do documento prevista para acontecer hoje. Além de estar presente no documento final, a comissão vai votar um requerimento em separado para enviar a medida cautelar ao ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Já pensou? Aí o Alexandre... Aí olha só, tem um relatório da CPI, mais de 1000 páginas, 1100 quebrado páginas, comentando com vários especialistas. Vocês considerarem essas pessoas especialistas ou não, o que está no papel, o CNPJ é importante, acaba colando, são pessoas que estão à frente de ONGs, institutos. Se a ONG ela se debruça sobre um determinado tema, ela é especialista naquele tema. Se ela é uma pessoa esperta ou não, aí já são dos 500. Se é um material útil ou não, são os 500. Mas a especificidade daquela... Na ciência pela física, não. Elas focam nisso daqui, nesse tema. E elas estão falando da importância, de combater desinformação e como isso pode, inclusive, impactar na vida das pessoas. Aí vem um relatório desse, bonitinho, redondo. Relatório de investigação. Chega nas mãos dos ministros. E aí aponta, olha só, o que aconteceu é tão grave que, sem a gente pedir, as próprias redes sociais acharam por bem remover a live. Então a gente aqui pede, remova, desapareça com esse cara das redes sociais. Isso por causa de um recorte de 30 segundos. 30 segundos. Renan defende banimento de Bolsonaro das redes sociais. CPI deve aprovar. Óbvio que vai aprovar. Isso aqui, já inclusive você vê. Olha a quantidade de âmbitos que 30 segundos podem causar problemas. Assim, os problemas que 30 segundos podem causar. Para o senador, com esse comportamento, Bolsonaro complica a situação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, responsável por analisar a maior parte das acusações da comissão contra o presidente da República. Ele
E só eles, não sei por causa do item, ele só agrava as circunstâncias do procurador-geral, só o expõe o tempo inteiro. Essa investigação foi transparente à luz do dia, a sociedade acompanhou as provas. Só para ter ideia, são mais de 200 áudios de Bolsonaro defendendo polêmico. E vai falar. Até agora, olha ali, o Aras aí tá protegendo, mas olha que absurdo, foi removido das redes sociais. Ficar de 30 segundos, só para mostrar que estava certo. A CPI, os senadores, a oposição, já estão se articulando para tentar colocar a CPI da rachadinha. Esse ano ainda já querem ter as assinaturas. Já está com, acho que, 12 assinaturas. Alessandro Vieira é o capitão desse barco. E a oposição, como se não bastasse a CPI, tudo que já fez, acionaram o STF por fake news de Bolsonaro. O presidente leu notícia falsa na semana passada que cita supostos relatórios oficiais do governo do Reino Unido. Chegou, sabe quem foi o sorteado? Luiz Roberto Barroso. O sorteado foi o Luiz Roberto Barroso. Meu Deus do céu. Menos mal, o Barroso encaminhou a PGR. A PGR vai ter que dar um posicionamento sobre as falas. Quem foi que moveu a ação? PSOL e PDT. Por causa de 30 segundos. 30 segundos. E aí eu quero só voltar a uma coisa que a gente comentou no vídeo ontem. Foi lá o áudio do Esteves. E a gente falava, pô, esse pessoal, eles vivem numa bolha, eles estão desconectados. Eles acham que quem apoia o governo... Ontem lá na plataforma Roxa, a gente ouviu grande parte do áudio, a gente foi parando, comentando. O governo é contra isso, o que o governo quer fechar o Supremo, o governo quer... A gente fala, cara, esses caras vivem numa bolha, esses caras não entendem o que é, sabe, ser uma pessoa de direita, conservador, que apoia o governo. Não entendem. O que é que ele falava lá? Ao ser questionado sobre a eleição presidencial de 2022, Esteves diz que o pleito será decidido no centro. Segundo ele, se Bolsonaro ficar calado é favorito. Esteves fala que o presidente não será reeleito se ficar malucão, ainda que um Lula muito à esquerda também não vence. Esse tipo de matéria acaba pautando, né, a mente dessas pessoas aí, né, chamados os donos do Brasil. Só para falar sobre isso, achei sensacional isso daqui, sensacional. Por quê? Lá vem um mamateiro, o maior dos mamateiros, o Maynard, falou o seguinte, ó, ele mesmo escreveu, fez questão, não colocou não, redação do antagonista, ele fez questão de escrever, ó, Maynard, tá revoltado. André Esteves, o dono do Brasil, é também o dono das urnas. De fato, ele está sossegado com todos os candidatos ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, Lula, João Dória ou Eduardo Leite. Só o nome deve aterrorizá-lo, aquele que fez a Lava Jato, Sérgio Moro. Sabe por que tá revoltadinho? Tá aqui, ó. BTG Pactual confirma a compra de Empíricos e Vitro por 690 milhões. Aí tá aqui, ó, ano passado. Não, desculpa, esse ano, em maio, 31 de maio. A Empíricos, comprada pelo BTG Pactual do André Esteves por 690 milhões, não é mais sócio do antagonista. O fim da sociedade se deu antes da compra pelo banco, como foi noticiado na ocasião pela própria Empíricos. Desejamos boa sorte aos nossos ex-sócios. Então, Geraldi, é 690 milhões de motivos que trazem à luz a histeria de hoje do mamateiro. Deixaram de ser sócio antes da venda, aí na hora que vende, o mamateiro não ganha nada. Não ganhou nada, não é mais sócio, ninguém é mais amigo. O choro é livre, Maynard. O choro é livre. Que cara ressentido. Esse aqui, meu Deus do céu.